meditar aqui um pouquinho na palavra. Livro de Salmo 119. Quer dar uma castiga em alguém? É só pedir para ler o Salmo 119 5 vezes. 10 vezes, né? O pastor aqui está pedindo para ler 10 vezes. Né? Mas nós vamos meditar aqui na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem abriu da glória a Deus? Boa noite, igreja. Boa noite. Quero saudar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Quem quer a vitória da glória a Deus? Amém. Mas aí vai gemendo e chorando, porque não é fácil. Mas também não é impossível, pois nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Quem crê, diga amém? Amém. Incline a sua cabeça, eu quero fazer mais uma oração por mim e por você. Creio que cada coração já foi preparado para receber a palavra. E creio que todos que estão aqui vão sentir a presença de Deus. E a Bíblia vai falar com cada um de nós. E Deus ele vai realizar cada milagre. Tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que estamos buscando, Deus ele vai realizar em nossas vidas, no tempo dele, para que o nome dele seja glorificado. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento eu invoco a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Creio que toda a obra do diabo, Senhor, contra as nossas vidas, já está neutralizado, expulso e repreendido pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que há poder. Creio que tem um anjo, Senhor, posso contemplar, um anjo com a espada de fogo, meu Pai, desembanhado na mão, repreendendo todo o mal, Senhor, que vinha contra as nossas vidas, meu Pai. Eu te dou liberdade, Espírito Santo de Deus, que eu venha diminuir e que o Senhor venha descer através da minha vida, que eu não venha falar nenhuma palavra minha, mas palavra que vem do teu trono, ao encontro de cada coração que está aqui nessa noite. Senhor, eu te dou liberdade. Quem crê da glória a Deus? Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: não temas, o Senhor é contigo. A aflição está grande? Pergunta aí, a aflição está grande? Não temas, pois o teu Deus peleja por ti. Quem crê da glória a Deus? Nós vamos ler aqui alguns versículos. Vou tentar me controlar aqui um pouquinho parado, que não tem nem como, né? Mas vai dar certo. Deus, ele nos livra da aflição. Deus, ele cuida de cada um de nós. Não te preocupa pelo que você tem passado, pelo que você está passando. Creia que Ele está no controle de tudo. Quem crê da glória a Deus? Nós vamos ler aqui alguns versículos aonde Deus, Ele nos dá o conforto, aonde Ele vai falar com cada um de nós, dizendo que Ele está conosco. Não te preocupa não se a tempestade está grande. Não te preocupa se o vendaval está querendo quebrar, destruir o teu barco. Lembre-se que o timoneiro, que é Jesus Cristo, ele vai estar contigo. E ele vai te dar a vitória. Quem crê da glória a Deus? Quem abriu no livro de Salmos 119, Salmos 119, versos 53. Uma região é muito grande. Quer dar um castigo em alguém? É só pedir para ler o Salmo 119, 10 vezes, né, como o pastor disse. Tem 176 versos. Imagine pregar o Salmo 19 todinho, né? Cada versículo é um assunto diferente, mas quem abriu da glória a Deus? Nós vamos aqui aprender com o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que Ele tem cuidado de cada um de nós. Não te preocupa não, você que está aí angustiada, você que está pensando aí que o que você tem pedido ao Senhor ainda não aconteceu. Calma, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Quem abriu da glória a Deus? Deus, ele nos livra da aflição. Diz assim a palavra do Senhor: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Versos 154. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. O Senhor Jesus, ele tem cuidado de cada um de nós. Eu estou lendo Salmos 119, versos 153. Quem abriu da glória a Deus? Glória a Deus. Versos 153. Fica quase no finalzinho. Vou ler novamente. Atenta para a minha aflição e livra-me,
pois não me esqueço da tua lei. Quem não tem esquecido da lei do Senhor, a glória a Deus? Qual é a lei, irmã Regiane? É os 10 mandamentos que Deus escreveu para Moisés, para direcionar o povo ali que estava no Egito. É a palavra de Deus. Pois a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos por ela. E quando praticamos os ensinamentos, Deus ele começa a abençoar a nossa vida. E aqui o salmista ele diz: atenta para a minha aflição. Eu não sei quais são os teus problemas. Eu não sei como foi o teu dia. Eu não sei as lutas que você tem passado. Eu não sei se é na área espiritual, uma doença. Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E Ele está falando para mim e para você que Ele tem atentado para o que nós estamos passando, pelas lutas que temos travado. Mas Ele diz que Ele nos livra. E Ele sempre estará conosco. Diz assim, 153 diz: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo as tuas promessas. Repita comigo, diga assim: vivifica-me, Senhor, segundo as tuas promessas. Porque nós sabemos que Deus ele tem promessa para cada um de nós. E nós vamos já entender aqui o mistério. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Volta um pouquinho aí. 2 Reis, capítulo 5. Uma passagem bastante conhecida por nós. Mas nós vamos meditar porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Nós vamos falar aqui de um homem chamado Naamã, que é curado de lepra. Podemos meditar e ver a luta que Naamã ele passava. As lutas que ele travava com ele mesmo. Às vezes, querido, Deus ele tem mostrado caminhos, mas durante a nossa caminhada, Ele vai sempre estar provando a nossa fé. Se realmente vamos confiar nele, continuar o caminho ou não. Nós vamos ler aqui a história de Naamã, como eu falei, já é bastante conhecida por nós, onde Deus ele prova a fé de Naamã. Naamã, um homem conhecido por todos, oficial, um homem que tinha ali status, um homem que era conhecido, temente, mas ele guerreava contra ele mesmo, contra uma doença que na época a lepra não tinha cura, e ali ele não sabia o que fazer. Mas nos momentos difíceis da nossa vida, Deus sempre chega com a solução. Quem crê da glória a Deus? Quem abriu a glória a Deus? 2 Reis 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Você pode ver que fala de Senhor com S minúsculo e Senhor com S maiúsculo. Nós sabemos que o Senhor com S minúsculo era o rei na época. E o Senhor com S maiúsculo é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Continuando diz, era ele herói da guerra, porém leproso. Ele vencia o inimigo dele fisicamente, porque na época era olho por olho, dente por dente, mas ele era leproso e não podia vencer aquela guerra, achando ele que não podia vencer. Quando tudo estiver estreitando o caminho e você pensar que não tem solução, o general de guerra vai entrar com a providência. Quem crê na glória a Deus? Glória a Deus. Continuando, diz assim, no versículo 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Versículo 3 diz: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versos 4 diz: então foi Naamã e disse a seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Essa menina, ela representa o Evangelho, pois a Bíblia diz que nós, quando cremos na palavra de Deus, nós recebemos o milagre. Então nós somos boca de Deus para levarmos vida, libertação e cura para aquelas pessoas que estão precisando. Continuando, diz aqui no versículo 5: respondeu o rei da Síria: vai, anda,
e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. No versículo 6 diz: levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo é chegado a ti esta carta, saberás que eu te enviei na mão, meu servo, para que o cures da sua lepra. Eu não sei, querido, qual é. Quando fala em doença, tem pessoas que pensam que é só a doença do corpo. Mas às vezes, querido, é a da alma, o espírito fraco. A pessoa tenta se firmar, não consegue. A pessoa tenta esquecer o passado, mas o passado ainda continua assustando o seu presente, se tornando ali fantasmas do passado, querendo causar a destruição do presente e do futuro. Mas nessa noite, tenha certeza que Deus ele vai fazer uma mudança radical em nossas vidas. Basta nós crermos como aquela menina creu, dizendo apenas o quê? Ah, se o meu Senhor conhecesse o profeta em Israel. O nosso Deus, ele se faz presente aqui. Ele conhece as lutas que temos travado. Ele sabe o que eu tenho passado, o que você tem passado. Mas a Bíblia diz que Ele é o Deus que levanta o caído. Ele é o Deus que fortalece o fraco. Ele é o Deus do impossível. Basta nós crermos e colocar a nossa fé em ação. Continuando diz, no versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Porque na época, os reis, eles faziam aliança para que não houvesse guerra entre eles. Então aqui o rei pensava que era uma estratégia para que o povo da Síria viesse destruir o povo de Israel. Mas era Deus ali, agindo daquela maneira para manifestar o poder dele. Não te preocupa não que Deus ele vai realizar o impossível em nossas vidas. Não te preocupa não, igreja, pois o Senhor tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas. Basta nós continuarmos firmes na presença de Deus, deixarmos o Espírito Santo de Deus direcionar os nossos passos. Continuando, diz aqui o versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E nós sabemos que aqui tem profeta. E a Bíblia diz que quando nós falamos, nós estamos profetizando. Por isso que a palavra de cada um de nós tem poder. Nós sabemos que nesse ministério Deus tem levantado um profeta, sacerdote, que quando fala, acontece. Então, querido, preste bastante atenção, pois a Bíblia diz: crê no Senhor teu Deus, escuta o profeta aí. Não, foi muito fraco, desse jeito não vai prosperar de maneira nenhuma. Crê no Senhor teu Deus, escuta o profeta aí. Eu fico imaginando a cena, né? Eliseu disse assim: por que rasgaste as vestes? Manda ele vir até mim, para que todos saibam que há Deus em Israel. Querido, no momento que a nossa vida, que nós pensamos que a nossa vida não tem jeito, não tem solução, Deus entra com a providência, para que todos que estejam ao nosso redor venham ver que há Deus em Israel. O milagre acontece para que o nome do Senhor seja glorificado. Vou repetir mais uma vez. Diz assim, versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, preste atenção, a Bíblia diz que ele era o quê? Homem de Deus. Eu não estou falando de perfeição não, igreja, porque Eliseu não era perfeito, mas ele buscava a perfeição. Eliseu, ele era muito bravo, porque quando mangaram dele, ele profetizou, as luzes apareceram para você ver. Não é perfeição, é um coração contrito e quebrantado diante de Deus, um coração temente a Deus e ali a vontade de estar se aperfeiçoando cada dia na presença de Deus. Não é perfeição não, porque se fosse pela perfeição, coitadinho de nós. Nós estávamos lendo ontem a Bíblia, lá em Números,
onde fala sobre, já volto para o assunto novamente, para você entender se fosse pela perfeição. Não podia subir no altar de qualquer jeito, não. Se chegasse na borda do altar, que representa aqui, em pecado, morria. Não é perfeição. Hoje há a misericórdia de Deus na nossa vida. Mas a Bíblia diz que Eliseu era um homem de Deus. Podemos ter as nossas falhas, porque somos homens, somos ser humano. Deus, Ele conhece a nossa estrutura, o nosso limite. Mas a nossa vontade de nos aproximarmos de Deus é que nos dá ali o desejo de estar buscando cada vez mais, buscando a perfeição em Cristo Jesus. Continuando, diz assim, no versículo 8: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. No versículo 9 diz: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Fica imaginando a cena. Ali Naamã não entendia o mistério. Ele se achava importante, autoridade. Aonde Naamã chegava, era temido. Quando ele chegou de frente da casa do profeta, o profeta não foi nem atender. Porque, querido, quem quer a vitória da glória a Deus? Quem quer a vitória da glória a Deus? No reino espiritual, no reino de Deus, quanto mais nós nos humilharmos, mais o Senhor, Ele vai realizar o melhor dele na nossa vida. Mas quanto mais o homem se exaltar, Deus, Ele abate. Porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Naamã chegou com os seus oficiais, com os seus cavaleiros, parou na frente da porta do profeta. Olha foi que o profeta respondeu para Naamã. Às vezes, pedimos algo a Deus e Deus, Ele nos dá uma porrada. Às vezes, aquilo que nós queremos ouvir não é o que Deus quer falar na hora que queremos ouvir. Isso não é Deus dizendo assim, eu sou mau, não. É Deus dizendo assim, não é do seu tempo, é do meu tempo. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Para que a bênção, ela permaneça em nossas vidas. No versículo 10 diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. No versículo 11 diz: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do seu Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. No versículo 12 diz: não são porventura Abana e Fafá, rio de Damasco? Fafá, que eu só me lembro da banda, do tempo que eu chutava no BCM, que era Fafá, o nome da banda, né? Mas voltando aqui, diz assim: não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Misericórdia. Deus estava dando a oportunidade para aquele homem ser curado, porque já foi pregado aqui várias vezes, que no Antigo Testamento, quando a pessoa ela recebia um atestado de lepra, ela estava ali determinado à morte solitária. Perdia tudo. Ele era lançado para Jericó. Sempre jogavam para Jericó aquilo que não prestava. Diante de um homem de Deus, no lugar dele obedecer à voz do homem de Deus, ele começou a murmurar. Eu fico imaginando que ele pegou a tropa dele e já ia voltar para a Síria. Mas olha o que foi que Deus fez. Deus, ele usa, querido, quem ele quer. Até a jumenta de Balaão, quando Deus, ele quer, quando Deus, ele tem falado com cada um de nós, que não queremos dar ouvido à voz de Deus, não te preocupa não. Deus, ele usa quem ele quer. Até um testemunho também de Jeová, Deus, ele usa também. Entendeu? Mas o que a Bíblia diz? No versículo aqui, 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Querido, quando o profeta falar, vai,
vai. Quando ele falar fica, fica. Quando ele disser avança, avança. Porque nós sabemos que tem a representação de Deus aqui. O homem que intercede por cada um de nós. A Bíblia diz que os que estavam com ele na caminhada disse, meu pai, um modo de respeito, né? Para você ver como Naamã, ele era temido. Meu pai, ele não te pediu nada demais, apenas que fosse tomar banho. Ele estava sujo, irmã Regiane. Querido, a lepra, na época, ela matava o homem. Até hoje, nós sabemos que, pela tecnologia, né, avançada, mas a pessoa quando descobre já tarde e não tem Jesus Cristo na sua vida, a pele começa a cair. Começa a ficar podre por causa do pecado. E ele disse, olha, ele não te pediu nada demais, apenas que mergulhasse na água. Mas o rio Jordão, o rio sujo daquele, querido, Deus ele age como ele quer. E a Bíblia diz aqui no versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão. Quantas vezes, igreja? Quantas vezes, igreja? Consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Vou repetir novamente. No versículo 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de e ficou. Então não murmura não, igreja. Quando Deus disser para você, faça, que Ele se responsabiliza pelo que Ele está ordenando para nós fazermos. Esses homens representam o Espírito Santo de Deus, que nos convence do erro e do pecado. O coração mais duro que tiver, o Espírito Santo de Deus convence do erro e do pecado. A pessoa pode até fazer errado, a pessoa pode ir até para o inferno, mas ela vai consciente que Deus ele deu todas as oportunidades possíveis para elas. Porque a Bíblia diz que Naamã chegou diante daquele homem e ele disse assim, vai, mergulha. Ele nem foi ali diante de Naamã, não. Ele foi igreja? Não. Ele mandou quem? Um mensageiro. Quem são os mensageiros? Somos nós, querido, que pregamos as boas novas de Deus. Pois o Espírito de Deus repousa sobre nós. O Senhor nos ungiu para pregarmos a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura e anunciamos a vinda do Todo-Poderoso. Quem crê da glória a Deus? E a Bíblia diz que ele mergulhou e ficou limpo. Depois ele ficou, irmã, limpo e curado é a mesma coisa? É não, querido. Quando fala limpo, trazendo por dia de hoje, foi purificado as suas vestes espirituais. E quando fala de cura, ele foi restaurado. A guerra que ele estava travando entre ele mesmo, que ninguém sabia, aquela ideia, né? Aparentemente, está tudo bem, está tudo de boa, como se diz, né? Aparentemente. Naamã, bem vestidinho, no meio dos seus inimigos, no meio daquele povo que olhava para Naamã e dizia assim, como eu queria ser como Naamã. Autoridade, respeitado por todo, bem elegante, mas quando Naamã chegava em casa, que tirava aquelas vestes, que olhava no espelho, existia na época, irmã Regiane, vestia, chegava ali no espelho e a mulher de Naamã olhava para ele e dizia assim, meu filho, até quando estarás com esse peso sobre você? Quando Deus ele quer operar, querido, ninguém pode impedir. Mas nós temos que entender que é no tempo de Deus. Quando Deus ele quer operar, ele faz o milagre acontecer. E a Bíblia diz que Naamã, ele foi diante. O mais interessante, que a menina falou que se ele estivesse diante do profeta. Mas Naamã foi primeiro para quem, igreja? Para o rei. Querido, primeiro Deus. O profeta aqui representa Deus. Quem quer vitória, procure a Deus primeiro. Não vai procurar outro artifício não, porque você vai estar tardando a tua vitória. E quando o profeta soube que Naamã tinha se apresentado diante do rei, o que foi que o profeta disse? Deixa ele vir até mim.
E quando Naamã se aproximou da casa ali do profeta, o profeta disse, não é comigo, vai, mergulha. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz. No versículo 15 diz, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Incitou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Querido, o Rio Jordão representa Jesus Cristo, pois a Bíblia diz que nós só temos acesso a Deus através do Filho Jesus Cristo. Naamã aqui era a autoridade constituída por Deus, mas ele não conhecia o Deus verdadeiro de Israel. Mas depois que ele recebeu o milagre, o que aconteceu? Ele disse, nunca mais eu vou me prostrar diante dos deuses. E ele disse assim, apenas que me abençoe. Por isso que Deus, ele nos livra da aflição. Deus, ele nos livra das lutas. Deus, ele nos livra, querido, daquilo que tenta nos oprimir. Você não está só nessa caminhada. O Senhor é contigo. Mas para isso nós precisamos continuar firme na presença de Deus, no centro da vontade do Todo-Poderoso, deixando o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida. Quem quer a vitória da glória a Deus? Por que está perguntando, irmã Regiane? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo já venceu tudo na cruz do Calvário por mim e por você. Tudo Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Às vezes somos nós que jogamos fora as promessas e as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Mas quando ouvimos a voz de Deus, Deus, ele nos surpreende. Ele faz o impossível se tornar possível na nossa vida. A história é longa, mas se você continuar lendo em casa, você vai ver que Geazi, ali servo de Eliseu, ficou de olho nas coisas de Naamã, foi atrás, pediu, e a lepra que estava em Naamã acabou caindo sobre Geazi. Não te preocupa com quem está fazendo errado na tua direita e na tua esquerda, não. Faz a tua parte. Faz a tua parte e deixa Deus operar. Faz a tua parte e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Como eu falei no começo, torno a repetir. Não sei o que você tem passado, mas, querido, se aproxima mais de Deus. Nesse reino espiritual, quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, mais Ele manifesta o seu poder através da nossa vida. Quanto mais o homem e a mulher quiser ser igual a Deus ou mais do que Deus, pode colocar em risco até aquilo que já perdeu na sua vida. Continua firme na presença de Deus, pois o milagre vai chegar. Quando, irmã Regiane? No tempo de Deus. Mas persevera, desista não. Podem alguém chegar e dizer assim, mulher, ainda está continuando, pelejando, fosse tu já desistia. Querido, o teu compromisso é com Jesus Cristo. Que nós possamos fazer como aqueles homens chegaram para Naamã e disse, meu Senhor, não te pediram nada demais, apenas que fosse e mergulhasse. Que nós possamos ser boca de Deus para levarmos cura, libertação, esperança, para que pessoas que estejam desesperadas, aflitos, sem direcionamento do Espírito Santo de Deus, encontre o caminho, encontre a cura, encontre a salvação. Deixa Jesus te usar. Deixa Jesus direcionar a tua vida. Para que ficar preocupada? Para que ficar ansiosa? Deixa Deus trabalhar. Quem vai deixar a glória a Deus? Quem vai deixar da glória a Deus? Já, irmã Regiane, porque tem mais coisa. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Vamos receber o nosso pastor, o nome de Jesus. Amém, igreja? Em pé.
Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Quem recebe? Foi que ele conquistou na cruz a salvação, a libertação, a cura, a prosperidade, a proteção, a guarnição. Tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso. Você vai declarar isso nessa noite. Você vai declarar: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito. Nossa, aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós. Diz: do que está no mundo, maior é o que está em nós. O que está em você? Está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Declara: é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós. Declara: maior é o que está, diga, maior é o que está em nós. Vai dizer: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga: maior é o que está em nós do que o que está. Soberano Deus, eterno Pai, eu creio, Senhor. Eu creio. Diga assim: eu creio. Não está fraco. Diga: eu creio. Que maior é o que está em mim do que os males, as maldições, a enfermidade que está no mundo. Diga assim: eu creio. O meu Deus é o Deus que sara, é o Deus que cura, diga: é o Deus que liberta, é o Deus que morreu na cruz do Calvário e conquistou a minha vitória. Essa enfermidade se perdeu. Capeta se perdeu. Por quê? Diga: porque está no mundo não me pertence mais. Diga assim: porque o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, diga: o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo mal. Ergue as mãos e aplaudir. Sexta-feira, libertação. Domingo, dons espirituais. Amém? E o Espírito Santo